Olá, muito bom dia. Você que mais uma vez está sintonizado comigo nesta manhã de sábado. Mais uma vez temos a grande alegria de poder estarmos juntos para estudar a palavra de Deus. E você que está nos assistindo, já muito bem-vindo, seja agora, seja na reprise. Temos a oportunidade de tomar um café junto e estudar a palavra de Deus. E você é convidado a pegar aí a sua Bíblia, abrir o livro de Romanos. Já está lá na descrição desse vídeo. O texto que temos para hoje é Romanos, capítulos 15, versículos 14 até o versículo 33. Abra sua Bíblia aí, acompanhe. O programa Café Teológico está apenas começando e eu já quero convidar você também que está comigo a compartilhar esta live com os seus, compartilhe com seus amigos, com sua igreja, com seu grupo lá no WhatsApp, com quem quer que esteja precisando ouvir, aprender mais e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Especialmente você, serva, que está me assistindo neste momento, você também é convidado a fazer, compartilhe com a sua amiga, com a sua colega, com a sua igreja, com o seu departamento. Por quê? Semana que vem nós temos um grande evento esperando aí o Congresso das Servas Dóricas Sul 2, onde nós queremos não somente estar junto, mas crescer em conhecimento da palavra de Deus, estudar um tema extremamente importante do livro de Romanos. Então, você também precisa estar preparado. Então, nós temos todo este preparo para você ficar junto conosco e estudar mais um pouco. E estamos encerrando quase o livro de Romanos, e se você já perdeu o que já fizemos até o presente momento, acompanhe até mesmo para que você possa estudar. Tá tudo lá no YouTube, canal da Pense Nisso, procure lá no YouTube, Pense Nisso Teológica, assista, reveja, tem alguma dúvida, deixe também nos comentários, tá bem? Então vamos lá, você que está chegando, muito bem-vindo. Pessoas chegando neste momento também, nós queremos compartilhar esta live. Aqui eu vou compartilhar agora e você compartilha aí com os seus, tá bem? Isso faz com que outras pessoas conheçam a palavra de Deus. Isso também é muito importante para que nós possamos juntos fazer o quê? Missão. Essa é a missão que nós precisamos fazer. Apenas um clique apenas, eu estou fazendo aqui agora e você faz aí na sua rede social, tá bem? Então, compartilhando nesse exato momento, está compartilhado e você já compartilhou. Enquanto você compartilha, eu tomo aqui o meu café. Café que hoje estou tomando aqui é o Café KG, mais uma vez. Você já conhece? Ainda não? Vem tomar café comigo mais uma vez, estudar a palavra de Deus. Lembrando, Café KG está aqui em minhas mãos. Você já conhece essa maravilha? Ainda não? Experimente. Você pode procurar até mesmo lá na loja da Pense Nisso, você encontra pensenissoteologica.com/loja. Adquire no mesmo portal onde você assina a nossa revista, onde você adquire o exemplar avulso da nossa revista. Procure lá. E falando em revista, está aí mais uma edição, 27ª edição. A versão online ou digital já está à disposição. Você pode ler ela, se você é assinante, já recebeu ela. Se você é assinante da versão digital, eu digo, você também já pode fazer o quê? Já ler ou já leu, enfim. Tema extremamente importante, o advento da inteligência artificial, o impacto na vida da igreja. Você vai crescer comigo nesse conhecimento, nesse assunto que está aí na mesa. Todo mundo está ao mesmo tempo estudando, aprendendo com isso e crescendo, saindo na frente. Por isso é importante que você também assine a Pense Nisso, caso você ainda não tenha, para que se prepare para aquilo que há de vir. Sem dúvida, impactará a nossa vida como um todo, a igreja, enfim, e também toda a sociedade. Inteligência artificial é uma realidade, não é um mito, é uma realidade que chegará cada vez mais à vida de todos, tá bem? José Alcruchard, bom dia, que bom que está aí conosco hoje. Também está conosco a Kátia Mota Lesta, bom dia. Muito bem, já compartilharam aí, alguns já curtiram. Temos aí então conosco algumas pessoas deixando aí a Ed Krause Schwartz, bom dia de Canso Velho. Bom dia, muito bem. Então vamos lá, eu estava falando antes também da questão do café. Se você ainda não conhece, eu estou aqui tomando um café e você já sabe, quando você adquire um dos nossos cafés,
10% é para a igreja perseguida. Conheça quem são estes. portasabertas.org.br para você. E é uma organização internacional em prol da igreja perseguida. Se você ainda não conhece, apoie, tome o nosso café, que você vai estar indiretamente também apoiando esse trabalho. E olha que bacana. Se você quer conhecer mais, siga-nos lá no Instagram, Frutinissos Café. Tem o Café KG, tem o Café 35, tem café em grãos. Se você tem a maquininha para moer em casa, você pode pedir que vamos entregar, tá bem? Então não perca tempo. Tome essa maravilha. Por quê? Você vai ver a diferença, né? Faz toda a diferença você tomar um café de qualidade e você não vai querer outra coisa mais não. Café faz bem para a saúde. Essa semana estivemos aí divulgando uma notícia muito interessante. Café antioxidante, café ajuda até evitar câncer. Já viu um negócio desse? Procura lá na internet, vai lá no Google. Você vai encontrar várias notícias, estudos com respeito a esse assunto. Então tome café de qualidade, faz bem para a saúde, tá bom? Só evite o açúcar, mas tome café. Vai te fazer bem, dá vitalidade para o cérebro, enfim. Temos também o Gilvan Paz, está conosco. Bom dia para vocês, que bom que estão aí. Temos 11 pessoas, vamos começar então? Falar sobre a franqueza de Paulo hoje. Paulo encerrando a carta. Semana que vem a gente vai estudar o capítulo 16, encerrando com as servas aí, encerrando para que também a gente possa se preparar. Logo no dia posterior ao término desse estudo, tem o congresso, dia 19, servas, se preparem, estude, releia, reveja os nossos estudos, que eu estou preparando aí as perguntinhas bem legais para você também, nesse congresso, fazer o teste de eficiência bíblica. São 16 capítulos, dá para ler ainda todo o livro de Romanos até semana que vem, tá certo? Então vamos lá que temos aí, o tempo está passando. Romanos capítulos 15, 14. Nós estudamos a parte do capítulo 15, versículo 1 até 13, semana passada, tá? E agora mudou um pouco o assunto, porque Paulo agora fala da questão, ele tem desejo de visitar a igreja lá em Roma, quando assim ele escreveu esta carta. Ele tinha desejo, por quê? Primeiro momento, vamos ao texto, vamos deixar o texto falar. Meus irmãos, estou certo que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber, e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Por que Paulo está falando isso? Ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar que Paulo ele não fundou literalmente a igreja lá em Roma. Paulo ficou sabendo que haviam cristãos lá em Roma e ele tinha o desejo de visitar esta igreja, mas tudo indica que ele não conseguiu visitar. Você vai ver no texto hoje a intenção, a vontade de Paulo em ir para Roma e visitar. Provavelmente ele foi, mas simplesmente foi preso. E lá tudo indica pela história da igreja que ele morreu em Roma. Foi morto, na verdade, em Roma depois da sua prisão. Lá também escreveu algumas cartas quando esteve na prisão. Por que Paulo fala da questão de cheios de bondade? No sentido de que de um certo momento, Paulo não queria dar uma assim de mandão ou de autoritário com aqueles que lá estavam. Eles já tinham uma igreja, já tinham uma estrutura lá. Então, quando ele escreve isso, ele diz assim, vocês estão cheios de bondade. Para quê? Para receber o que ele estava escrevendo e ao mesmo tempo orientando as pessoas com respeito à justificação pela fé em Cristo. E é por meio de Cristo que nós podemos viver, olha aí o título, sem condenação. Porque Cristo ele nos absolveu. E por isso, esta igreja talvez, num primeiro momento, não receberia, digamos assim, o que ele estava escrevendo nessa carta de uma forma pacífica. No entanto, ele quer dizer então, vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Isso aqui é um pano de fundo que
Paulo escreve para aquilo que há de vir depois, do versículo 15. Então, se eles estão com o coração aberto para receber aquilo que ele está orientando. Porém, nessa carta ele diz: me atrevi a escrever com toda franqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Então, olha a forma retórica de Paulo, e não somente isso é bonito, mas é uma arte que Paulo, por ser uma pessoa culta, letrado para a época, ele sabia muito bem se comunicar. Então, o que ele vai falar aqui? Ele diz assim, olha, primeiro ele prepara o pano de fundo ali, ele prepara as pessoas, não sendo autoritário, não xingando elas, mas sim elogiando elas. E elas estão com o coração aberto para receber o que ele diz. E ele diz então, para fazer com que vocês lembrem das coisas que já sabem. Provavelmente aqueles que estavam vendo, ou até mesmo lendo, né, o texto, eles poderiam pensar assim, mas saber o quê? E aí ele vai dizer, eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu. Para que eles recebam tudo o que ele tinha escrito, fora importante ele dizer assim, olha, vocês já sabem, só estou relembrando a vocês. E mesmo que as pessoas não soubessem, eles iam fazer questão de ler aquilo que ele escreveu. De uma forma convincente e até mesmo persuasiva, o que ele está fazendo ali? Ele está escrevendo para que as pessoas de fato lessem a carta que ele aqui está quase terminando. Elaine Tim Miller, bom dia Rosa Tim também, todo mundo aí, ó, tem muitos Tim aí hoje em nossa live, que bom, muito bom. Elda Dário, Cruxar Robos, bom dia também, vamos lá, compartilhe com os seus, estamos em Romanos 15, versículo 15. Escrevi por causa do privilégio que Deus me deu. Qual que é esse privilégio que Paulo tinha? Ele tinha o privilégio de ser apóstolo de Cristo. E de fato isso é um privilégio muito grande. Eu agradeço todo dia porque Deus nos chama para ser seus ministros. Paulo ele era apóstolo, chamado direto por Jesus. Apóstolo só é aquele que é chamado direto por Jesus. Vale lembrar isso mais uma vez. Então ele diz assim, eu tenho o privilégio que Deus me deu e de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. A missão de Paulo era para fora dos muros de Jerusalém. Ele é chamado também do apóstolo dos gentios. Ele foi além daquilo que os outros fizeram. E graças a Paulo, por ser um missionário que Deus assim escolheu a dedo, separou, chamou, enviou, nós somos cristãos hoje. Chegou o evangelho em Roma e de Roma veio os missionários juntamente com, a gente lembra mais uma vez, com aqueles que pisaram aqui nas Américas, trazendo também a imigração, trazendo também a fé, primeiramente a fé católica, junto com a colonização no Brasil. E hoje o Brasil é um país relativamente cristão, ou a maioria cristã, por causa disso, dessas missões que começou lá atrás com Paulo. Isso é importante. Então ele é o apóstolo dos gentios, ou seja, por causa dele, se você voltar à história, muitos povos vieram a crer em Jesus, certo? Então vamos lá. Temos aí então, ele vai dizer assim, este privilégio que Deus me deu, ser servo de Jesus para trabalhar em favor dos não-judeus, o povo que não vem da descendência judaica. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus. E faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Quando a gente leu esse restante do versículo 16, qual que era a missão? Assim, Paulo tinha isso muito claro em sua mente, foco. Pregar o evangelho de Jesus, aqueles que não são da descendência judaica, os gentios, os não-judeus, para que eles pudessem ser aceitos por Deus e, em outras palavras, como ele diz aqui, chegasse a Deus como uma oferta suave. Olha que maravilha! Nós somos uma oferta suave, uma boa oferta a Deus, porque
nós cremos em Jesus. O fato de nós depositarmos nossa fé em Cristo como nosso único Salvador chega a Deus como uma oferta que Deus aceite. O que é uma oferta? É um sacrifício que Deus deseja de nós. Em outras palavras, sendo mais direto ainda, Deus deseja que o nosso coração esteja voltado diretamente e exclusivamente a seu Filho Jesus. Isso Deus se alegra, porque o sacrifício de Cristo aplaca a ira de Deus. Quando nós agarramos a Jesus, nós somos a oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Sempre mencionando o Espírito Santo que faz toda a conversão por meio do anúncio da palavra. Versículo 17, então, Paulo diz assim: portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Então, ele era um privilegiado, Deus o chamou, e ele podia se orgulhar porque ainda ele podia fazer o serviço para o povo de Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. Em outras palavras, também Paulo vai dizer: olha, eu posso ser testemunha daquilo que Deus fez na minha vida. A conversão que Paulo mesmo passou, que o Espírito Santo fez na vida de Paulo, isso de novo é importante a gente lembrar. Para quê? Para que você saiba que Paulo não decidiu por conta própria aquilo que ele queria ser ou fazer, ou seguir a Cristo. Jesus foi direto a ele e o chamou para que ele pudesse falar, pregar e evangelizar o povo. E como ele diz aqui, os povos que são os gentios, aliás, o povo que não é da descendência judaica. Então, ele tinha esse privilégio, e todo aquele também que é chamado por Deus para exercer o santo ministério também é um privilegiado para isso. Então ele vai dizer assim: e isso tem sido feito por meio de palavras e ações. Por meio de palavras e ações, porque Paulo não somente era um bom pregador, mas também um bom exemplo de um cristão que fora convertido pelo Espírito Santo para crer e confessar Jesus, e por que não dizer, ele sim pode ser um exemplo em palavras e atos. Versículo 19, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus, assim viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. E sempre é importante mencionar, Paulo não fazia o que fez por suas próprias capacidades. E por mais que ele fora uma pessoa, para a época, um intelectual, uma pessoa culta que havia estudado, poderíamos chamar na Universidade de Jerusalém, mas quem estava por trás era o Espírito de Deus. E ele menciona aqui no texto, versículo 19, você que chegou agora, estamos em Romanos 15, versículo 19. Pelo poder de sinais e milagres, pelo poder do Espírito de Deus. Quem estava agindo por meio dele? O Espírito de Deus. Então, por trás de toda e qualquer ação missionária, por trás da pregação, até mesmo esta aqui, nós temos o quê? O Espírito de Deus está agindo. O Espírito de Deus age para converter, atrair, justificar e santificar aqueles que assim ouvem e tiram tempo para estar com ou em torno da palavra. Muito bem, Nara Beatriz, bom dia a todos. Anelida Helvet Kutner, bom dia também. E tantos outros chegaram agora, bom dia para vocês. Estamos em Romanos 15, 19, versículo 20. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Paulo está mencionando que a sua missão ela sempre foi nos lugares onde não haviam
cristãos. Então não é à toa que as viagens que Paulo fazia, pelas cidades que passava, em muitos momentos ele não perdeu a oportunidade de evangelizar e de fundar igrejas ali. Com respeito a Roma, ele está dizendo que não tinha ele fundado. Então por isso que ele não está querendo assim, digamos, meter o dedo onde não fora chamado, porque ele diz aqui, para não construir sobre alicerces colocados por outro, porque lá em Roma outro tinha colocado o alicerce, tinha iniciado o trabalho lá. Mas o que ele tem feito? Ele tem andado de Jerusalém até a província da Ilíria, tem anunciado de modo completo o evangelho a respeito de Cristo. E tudo o que fez não foi por sua própria capacidade, mas sim porque o Espírito de Deus estava agindo por meio dele e do seu ministério. E isso é muito importante, uma lição que a gente precisa tomar aqui. Guarde isso para você. Toda e qualquer ação missionária, seja uma entrega de um panfleto, uma visita hospitalar, seja um programa de rádio, seja uma live como esta, onde quer que ela chegue, Deus opera. A nossa missão é semear, é falar, é pregar. No entanto, o converter, isso já é ação do Espírito Santo. E o que fez e continua fazendo esse mesmo Deus é a conversão. Por isso que a gente precisa, ao mesmo tempo, relaxar nos braços de Deus, não no sentido de cruzar os braços e deixa Deus fazer sua obra. Não, nós temos uma parte do processo de evangelizar em palavras e atos. Paulo fazia isso muito bem com a capacidade que Deus fez, por meio daquilo que Deus já tinha feito em sua vida, quando assim o chamou lá no caminho de Damasco. E a partir disso ele fez o que fez, semeou, converteu, por meio da ação do Espírito Santo. E isso é importante para que você também não se desespere a fim de busque simplesmente os frutos da obra que muitas vezes nós como igreja estamos em busca. Mas isso é ação do Espírito Santo, então a gente precisa aguardar com muita paciência. Os frutos é Deus que colhe. Às vezes nem nós vamos ver, ou nem nessa vida veremos, mas Deus que colhe, e nossa parte precisa ser sempre feita. O ir de fazer discípulo, batizando e ensinando, diz o próprio Jesus a nós. Como diz Paulo, em todos os lugares onde ainda não se falou de Cristo, versículo 20 aqui. E aí o Paulo ele vai mencionar um texto lá de Isaías 52, versículo 15, versículo 21, como diz as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar, a respeito deles o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. A missão de Deus, ela começou desde quando o ser humano caiu em pecado. Deus continua correndo atrás de nós e Ele usa meios e modos para isso. Ele usa você, usa a mim, usa o pai, a mãe, usa os pastores, professores consagrados para levar a mensagem de Jesus. E isso, como eu disse antes, às vezes é por um panfleto, uma literatura, um programa de rádio, uma mensagem no culto, um estudo bíblico. Deus está trabalhando ali a sua obra maravilhosa da evangelização e posteriormente a conversão. Ele continua a fazer. Isso prova mais uma vez que nós ainda vivemos um tempo da graça, onde Deus está agindo para converter, salvar pessoas, salvar a nós. Aqueles que nunca ouviram falar, ou seja, povos que nunca receberam a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Isso faz-nos mais uma vez lembrar que nós estamos como igreja cristã caminhando para onde? Para o término do ano da igreja. Final de novembro, último final de semana, nós temos o quê? Nós temos o término do ano eclesiástico. E no final do ano eclesiástico, que já estamos agora caminhando, falta apenas 3 finais de semana,
o de agora, semana que vem no outro, vamos ouvir muito falar com respeito à mensagem do fim dos tempos. E uma das coisas que os textos da trienal vão ser lidos são os textos com respeito ao fim dos tempos. E esta mensagem a gente precisa sempre de novo lembrar para que possamos estar preparados. E uma das coisas que nós sabemos porque Jesus disse é a seguinte: Jesus disse que haverá sinais antes de sua vinda. E um dos sinais é que o Evangelho seja pregado em todos os cantos. Enquanto o Evangelho não for pregado em todos os cantos, ele não volta. Porque a salvação ela precisa ser estendida a todos. Muitos poderão rejeitar, isso é óbvio. Isso é uma questão humana, quando a gente rejeita. O ser humano, pela sua dura cerviz, muitas vezes rejeita. Mas Deus quer estender a sua salvação, que já fora preparada, a todos. Então, ainda estamos vivendo o tempo da graça. Deus está correndo atrás de sua criação, especialmente atrás dos seres humanos para os salvar. Então todos ouvirão falar, e os que não tinham ouvido falar sobre ele entenderão. Você, hoje mais uma vez, é alguém que está sendo alcançado pela graça de Deus, por esta palavra. Porque começou lá atrás, por missionários, pessoas como Paulo, aqui dito, e tantos outros que chegam a nós. E graças a Deus podemos ouvir e meditar nessa palavra. O plano de Paulo para visitar Roma, versículo 22. Você que chegou agora, estamos em Romanos 15, versículo 22. Cláudio Sternvost, bom dia. Também, Vanderlei Soares, bom dia. Café Teológico, estou aqui tomando meu café e estudando a palavra contigo. Senta aí. Não fica aí rodando dentro de casa, senta aí e vem estudar comigo. Ok? Também temos pessoas que curtiram aqui, estou olhando aqui. Depois a gente deixa um comentário lá por escrito. Aqueles que não receberam o meu bom dia aqui. Versículo 22. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los. Roma então estava dentro do roteiro de viagem de Paulo. Mas isso não me foi possível. Então a intenção de Paulo era ir até Roma. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões, e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Então está chegando o momento de fazer a visita. Essa é a carta que ele escreve antes. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Se você pegar o mapa mundi, você vai ver, era um roteiro de viagens. A Espanha fica próximo ali a Roma. A intenção de Paulo era passar por Roma quando ele fosse para a Espanha, porque é caminho. E ele diz isso aqui: gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá. O que é esse pedido, talvez, esse pedido? Poderíamos interpretar talvez uma ajuda financeira para fazer essa viagem, porque é uma viagem grande, é uma viagem que hoje se faz de avião. Naquela época, como é que era feito? Talvez de carroça, cavalo, enfim. Ou até mesmo marítima, que era possível também fazer naquela época já. Mas era uma viagem longa, demorada, tinha gastos, era uma viagem perigosa. Então esse é o pedido de Paulo. Depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Então Paulo queria primeiro passar em Roma, depois ir para a Espanha. Ele está pedindo uma ajuda. Mas agora vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali. Ponto primeiro era ir para Jerusalém, levar uma oferta que havia sido feita, pois as igrejas da província da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém. Naquele momento, Jerusalém estava passando por alguns problemas. E não eram problemas financeiros, no sentido de não havia caixa para pagar pastor, talvez um dos problemas atuais. Naquela época eram problemas sociais. Então os irmãos da igreja lá em Jerusalém estavam passando por dificuldades
talvez até de alimento. E a oferta que os cristãos lá da província da Macedônia, da Acaia fizeram foi destinado a isso, ajudar a igreja em Jerusalém, os irmãos necessitados. E como naquela época não havia transferência bancária, não havia nada, tinha que alguém levar isso até lá. E Paulo se incumbiu de fazer isso. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas de fato eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Olha como é que Paulo é enfático aqui. Eles têm a obrigação, diz Paulo, ou dever, em outra tradução. Por que eles têm a obrigação? Porque, de fato, o cristão ele tem a obrigação de ajudar outros. Nós poderíamos encaixar aqui o quê? Isso é um fruto da fé. Se você crê em Jesus e fica por isso só, sim, você vai ser salvo, porque você crê em Jesus. No entanto, eu, humano como sou, posso questionar, mas será que você tem fé? Porque a fé só é vista a nós através das obras, e muitas vezes obras de caridade, que nós estendemos àqueles que precisam, a começar com os nossos familiares, nossa igreja, e depois nossa sociedade. Começa sempre de dentro para fora. Não podemos começar de fora para dentro. Então ele vai dizer aqui, a obrigação, porque temos que ajudar. Esse é o nosso dever. Você é chamado para isso. Então não pense só você enriquecer. Não pense só você crescer. Você é abençoado para abençoar outros. Eu sempre digo isso. Se você nunca pensou essa dinâmica da vida cristã, cuidado que Deus pode tirar a tua bênção. Eu estou dizendo que é muito sério. Qual é a bênção? As bênçãos que você tem todos os dias. Nós somos abençoados para abençoar. Esse é o sentido da vida, o propósito da vida é esse. Se você acha que é só para ti, acostume que daqui a pouco você vai começar a perder as coisas. E não se assuste, porque o dono de tudo, a gente sabe disso, é Deus. Ele dá, mas também tira. E se ele deu, é para que você seja um abençoador, não seja o final da bênção. Abençoe outros que estão em sua volta. Vamos parar com ser miserável não leva a lugar nenhum. Isso é importante a gente sempre lembrar de novo. Por isso que Paulo vai dizer aqui, os irmãos lá da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso. Mas de fato eles têm a obrigação, ele diz, de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram seus bens espirituais com os que não são judeus. Então, o que eles fizeram? Começou lá em Jerusalém, os primeiros cristãos que permitiram ou levaram a mensagem aos não-judeus, a gente chama aqui das bênçãos, os bens espirituais, e eles foram alcançados pelo Evangelho, e está na hora agora de eles, poderíamos dizer, retribuir dos irmãos lá de Jerusalém, receber ou ter uma colheita daquilo que semearam. O que era? Eles pregaram a palavra àqueles que não eram judeus, os irmãos lá da Macedônia e da Acaia, agora eles têm a obrigação de ajudar, no sentido assim, tudo que vai e volta, né? É isso que a gente aprende também com o texto bíblico aqui. E vamos lá então. O texto ainda segue dizendo assim, os judeus repartiram seus bens espirituais com os não-judeus, e por isso os não-judeus devem prestar aos seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Olha que legal! Devem prestar com seus bens materiais. Então, começa a pensar nisso. Você que é muito abençoado, falando para você agora, eu sei que tem muitas pessoas que aqui estão, você é muito abençoado. Graças a Deus nós somos. Quando eu digo bênçãos, não é só bênção espiritual, essa nós temos de monte, desde a salvação que já temos em Jesus. Mas as bênçãos materiais, por que você as tem? Para ser um abençoador. E aqui Paulo está dizendo assim, esses bens materiais, esse serviço cristão aos judeus. As bênçãos materiais que você tem, não é só para você enriquecer, mas para você enriquecer outros. Como eles lá, os não-judeus devem prestar
os seus bens materiais. Então, lembrem-se, nós somos abençoados para abençoar, porque bênção compartilhada é bênção multiplicada. Faça isso, você vai ver a multiplicação. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha. No caminho visitarei vocês. Como ele disse, primeiro vai para Jerusalém, entregar a oferta lá, depois vai para a Espanha. Quando passar pelo caminho, que era o caminho da viagem, chegaria lá em Roma e visitaria eles. Eu sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Quais seriam as bênçãos? Primeiro, a presença de Paulo, o apóstolo de Cristo. Para a época seria uma grande bênção. E outra coisa, pregar a palavra de Jesus, a maior bênção que temos. Então, às vezes as pessoas hoje, atenção para você, às vezes as pessoas não estão mais valorizando a palavra. Elas fazem como se fosse só mais uma palavra. Mas a palavra de Deus, pregada e anunciada, seja num culto, num estudo bíblico, numa live, ela precisa ter o seu respeito. Porque isso não é qualquer palavra, isso é a palavra de Deus. E isso faz com que nós, de novo, possamos fazer o quê? Tirar tempo, se dedicar e em si cumprir com o terceiro mandamento, que diz: santificarás o dia de descanso, e nós o santificamos o dia, seja lá qual for, quando tiramos o dia para estudar a sua palavra. E essas bênçãos, as muitas bênçãos de Cristo, veja bem, Paulo estaria levando quando ele fosse para esta igreja e levaria junto, através de sua pregação. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que Cristo dá, que me ajude orando com fervor por mim. Eu gosto muito dessa parte que Paulo sempre pede orações. Isso é uma coisa muito bonita. Primeiro, expressa humildade e também fervor pessoal dele para com Deus. E também ajuda. Se tem uma coisa que nós temos que fazer com insistência e talvez com mais veemência, é orar. Orar pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu pastor, pela sociedade, pelo mundo. Orar é pedir, com sempre dedicação e ao mesmo tempo tirar tempo para isso também. Mas se você não tem tempo, ore caminhando, andando, ore trabalhando, Deus está sempre nos ouvindo. Lembre-se disso. A oração, ela faz com que nós, mais uma vez, comuniquemos-nos com aquele que tem poder para ir aonde nós não vamos, fazer o que nós não conseguimos fazer e também atender aquilo que ele prometeu que iria nos dar. Então, por isso que é importante orar como Jesus nos ensinou, sempre segundo a sua vontade. E orar segundo a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como Jesus nos ensinou, é orar também para que nós possamos aceitar a vontade dele, mesmo que nós não queríamos aquilo que estamos recebendo. Eu estou dizendo isso porque Paulo, ele tinha essa vida de oração, e ele está dizendo: orem com fervor por mim. Fervor por mim. Por que ele está dizendo isso? Porque, de fato, um missionário como ele foi, não somente tinha as suas tentações, as suas fraquezas, as suas dificuldades, e o diabo não gosta de missionários. O diabo não gosta de pastor. Ele os persegue com veemência. Ele quer derrubar de toda e qualquer forma. Porque derrubando um pastor, um missionário, um evangelista, um apóstolo, muita gente poderá cair. Então ore por nós, mas ore mesmo, como diz Paulo, que orem com fervor. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo. Está dizendo o quê? Quem eram esses da Judéia? Eles poderiam não gostar da presença de Paulo, perseguir ou até mesmo matá-lo. Então, Paulo está dizendo: orem para que me dê livramento. Também para a ajuda que eu vou levar a Jerusalém.
que ele está dizendo aqui nas entrelinhas? Orem para que eu não seja assaltado. Estão levando uma doação para os irmãos. Então, nesse caminho, quantos perigos poderá acontecer? Acidentes, assaltos, né? Então, ele mais uma vez pede oração em favor disso. E seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. Outra coisa, ele diz, orem para que essa oferta que esteja levando a Jerusalém seja bem aceita, para que o povo aceite e a use com alegria. Poderá haver que eles rejeitem também. Isso acontece. Muitas vezes você quer fazer uma boa ação, muitas vezes você vai fazer uma oferta e a pessoa está em necessidade, mas o seu orgulho é tão grande que ela se ofende. Isso poderia acontecer lá em Jerusalém também. E olha que isso a gente precisa orar também para que as nossas ações de caridade também sejam bem aceitas pelas pessoas, pelos necessitados. Porque se tem uma coisa chata mesmo e feia, eu vou dizer feia, é uma pessoa que está em necessidade, ser orgulhoso e não aceitar ajuda. Isso é uma das coisas que a gente enfrenta, a gente encara, muitas pessoas ficam com a cara feia, enfim. Paulo está orando aqui e pedindo oração para que as pessoas aceitem a oferta que ele está levando para Jerusalém. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma, cheio de alegria, e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. Esse era o desejo de Paulo. Chegar a Roma com alegria e também ter esse ânimo. Se tem coisa melhor, talvez eu não sei, mas uma das coisas boas é chegar no lugar onde você está à vontade de visitar e o quê? Ser bem recebido. E isso dá um ânimo para a gente. Então, se você, uma dica aqui para você a partir desse texto. Paulo ele queria visitar Roma e compartilhar a alegria da salvação com eles. Mas acontece que não sabia o que poderia acontecer no caminho, então ele pediu oração para isso. E ele vai dizer assim, essa visita dará novo ânimo a ele para continuar seu trabalho. Visitar pessoas que nós amamos faz bem para a mente, dá ânimo e alegria. Se você vive enclausurado dentro de sua casa, está meio desanimado, começa a dar uma volta, vai fazer uma visita a um amigo, uma pessoa que você ama. E se você não tem ninguém, visite um vizinho, vai te fazer bem. Dá novo ânimo para nós. Ficar demais em casa não faz bem para a nossa saúde emocional. E Paulo queria visitar esses irmãos para conhecer eles. Não se conhecia eles. Ele não havia fundado. E não sabemos, então, tudo indica que ele não conseguiu isso. Mas está aí no texto. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. E assim ele encerra o capítulo 15, então. Uma pequena bênção no final. Que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. A carta não terminou ainda, você sabe, tem capítulo 16. Estaremos na próxima semana encerrando o capítulo. Então, pelo menos uma perguntinha de cada capítulo a gente vai trazer aí. Então, estude, querida serva, você que está comigo, estude sempre de novo, leia, reveja, assista. Está tudo lá no canal da Pense Nisso no YouTube, tá bom? Assista novamente, porque tivemos mais um conteúdo aqui. De uma forma bem assim pontual, eu quero ainda resumir alguns tópicos desse texto, desse estudo de hoje, do versículo 14 ao versículo 33. Primeiro, Paulo, ele está dizendo assim, ele é um privilegiado, porque ele era apóstolo de Cristo. Ele não havia fundado a igreja lá em Roma, mas ele, em nome de Cristo, poderia falar o que falou, e eles, pela maturidade cristã, poderiam receber isso de bom grado. Outra coisa que ele diz também, que ele tinha desejo de visitar a igreja. E desejo este que provavelmente não se cumpriu. Ele ficou com desejo, mas não conseguiu ir. Então ele faria algumas viagens, primeiro para Jerusalém, levar uma oferta,
depois iria para a Espanha, no caminho passaria em Roma. Mas tudo indica que nesse caminho foi preso, morto, provavelmente em Roma. E acontece, para terminar, ele diz assim: orem, gente, orem por mim, pelas viagens, pelo trabalho missionário, pelas ofertas que estão sendo feitas. E, de uma forma bem pontual, ele fala também aqui da questão das ofertas que foi feito lá pelos irmãos da Macedônia e da Acaia, que tinham o dever de ajudar os necessitados agora em Jerusalém, que antes tinham também compartilhado o evangelho com eles. Então, a dica é: semeie a palavra de Deus e compartilhe as suas bênçãos, materiais também. Porque, para terminar, repito o que eu já disse: bênção compartilhada é bênção multiplicada. Guarda isso a partir desse texto também. Então, para você, tivemos mais um estudo aí desse texto. Se gostou, compartilhe com os seus, sempre importante, muito importante mesmo. Ficou com dúvida? Deixa aí nos comentários. E, de qualquer forma, deixa um comentário aí. Isso ajuda muito para que a gente consiga fazer com que o algoritmo do próprio Facebook leve isso para mais gente. Essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. Então, seu bom dia é muito importante, tá certo? Milton Jank, bom dia, que bom tê-lo aqui. Também Ivani Hadke, bom dia. Aos demais eu vou cumprimentá-los ali com a descrição, tá bem? Eu fico por aqui com o meu café, você que está aí comigo também, aproveite, tome um café, café de qualidade, chama lá no privado, chama nas redes sociais ou siga-nos, o Fruto Disso Café, lá no Instagram, faça seu pedido por lá. E se você está assistindo em qualquer outra cidade desse país, vá lá na loja da Pense Nisso e adquire, tem lá café também. Tanto o café KG, como o café 35 das outras modalidades e também o café KG em grãos. pensenistteologica.com/loja e aproveite para também assinar a nossa revista, nosso trabalho missionário que fazemos por meio da sua assinatura. Já conhece? Ainda não? Então assina lá que você vai surpreender com essa 27ª edição que está chegando aí, logo mais, da gráfica, para ser entregue aos nossos assinantes que sempre estão junto conosco. Muito obrigado a você que está comigo, muito obrigado àqueles que estão também pelo nosso aplicativo, aqueles que estão na cidade de Pelotas nos ouvindo. Abraço também a Irene Prestes, sempre conosco, deixou um comentário aí. A Norma disse: abençoado sábado, muito obrigado. A Gilda Stern Chavion, bom dia, muito obrigada por esclarecer o propósito de Paulo para com os cristãos. Obrigado pelo comentário. Muito bom, Gilda. Seguindo então, encerrando o programa aqui, você continue com a nossa programação. Vem aí o Ora por Você às 10 horas. Depois, às 11, tem o Elton Zarnot com o Culto Doméstico. Meio-dia, Mensagem de Esperança. 3 horas da tarde, 5 minutos com Jesus. E às 18 horas, tempo de refletir. Depois o Arno Stur assume com Emma Luster. Acompanhe o programa que o Arno Stur está fazendo por esse Brasil afora nas viagens que sempre faz. Muito legal. Está na língua pomerana. Você que entende, é muito legal você ouvir. Hoje às 18h06, mais uma vez. Amanhã, Pense Pomerano, às 9 com o pastor Edgar Buslight. E às 10h03, amanhã, tem a Hora Luterana para você. Esse programa que sempre traz assuntos trabalhados a nível de Brasil pelos nossos pastores. Amanhã é com o pastor Rodrigo Esklin, que fala de nós lá de Alegrete. Vai estar conosco e ele vai falar sobre o novo Israel. São os cristãos de hoje. Tema bem interessante. Amanhã às 10h03, não perca. E também à noite de domingo tem o pastor palestrante, será o palestrante do nosso congresso, pastor Arthur, às 19 horas, com o programa O Assunto É. E também às 21 horas você fica com o pastor Hamilton Menezes, trazendo encontro com as profecias. Baita tema para amanhã à noite também, sendo estudado com o pastor Hamilton. Tá bem? Fique na paz. Até o nosso próximo encontro. Bom sábado. Abençoado dia a todos e até sábado que vem. Tchau, tchau.